Paz do Senhor, amém? Essa é a aula 12, redes sociais. Lá no Salmo 146, versículo 8, acho que é 146, irmão, tá de noite, tá escuro. O Senhor abre os olhos aos cegos e o Senhor levanta os abatidos. O Senhor ama os justos. Mas vamos atentar na primeira frase. O Senhor abre os olhos aos cegos. Quando a WhatsApp chegou até nós, eu vi muitos crentes, eu não entendia muito disso, meu celular era um gordinho assim, um orelhão que não me deixava na mão, que Deus é tão fiel que botou um crédito lá, que eu falava com todo mundo, o crédito não acabava nunca, por uma mixaria. Eu vi muitos crentes dizendo que o WhatsApp não era bênção, muitos casais me chamaram, maridos começaram a reclamar que suas esposas ficavam muito tempo no WhatsApp, que a casa estava toda suja, né? Mulheres reclamando que os maridos, né, não iam no mercado, né, dizer que tinha trabalhado a semana toda, ficavam muito tempo no WhatsApp, na internet. E então veio surgir essa aula. Por quê? Lá em 2 Reis, capítulo 4, versículo 38, vem falar que, é uma passagem que eu tomei para minha vida e guardei no coração. Vem falar que os filhos dos profetas faz lá uma comida com algumas ervas e alguém observa que essas ervas são veneno, né? E alguém fala para o profeta, tem veneno na panela. Só que Eliseu, em vez de jogar toda aquela comida fora, ele coloca farinha, mexe, né? E o veneno acaba. Então eu entendo que muitas coisas não são maldição, somos nós que, não sabendo usar direito, se torna maldição. Essa aula redes sociais é para que nós venhamos a ter um limite. Precisamos ter um limite de tempo. Para mim, Márcia, pastora, eu acho que foi bênção, coisa de Deus purinho. Por quê? Às vezes eu tinha que andar distâncias, pegar ônibus para fazer uma visita no lar, para ouvir alguém. Hoje, através do WhatsApp, eu consigo falar com um monte de gente ao mesmo tempo, né? Então eu falo com um monte de gente, as pessoas me perguntam, eu consigo resolver muitas coisas sem sair de casa, né? Uma ou outra vez, claro, há uma necessidade de ir até a pessoa, ter um contato físico, olhar nos olhos. Eu não tirei isso da minha vida, não, irmão. Mas realmente o WhatsApp me facilitou muito a cuidar das pessoas, a ouvi-las, né, a ajudar de alguma maneira, porque assim eu consigo falar com mais pessoas. O meu tempo era bem mais limitado. Então, hoje, através do WhatsApp, por quê? Eu consigo lidar com um monte de gente. Mas, veja, quando eu digo para todo mundo, se quiser falar comigo e for muito importante, minha família sabe, a igreja sabe, quem está chegando agora na minha vida sabe. Se quiser falar comigo e for importante, vai ter que me ligar. Não manda mensagem no WhatsApp, porque eu defini um tempo para estar no WhatsApp. Por que eu defini esse tempo para estar no WhatsApp? Por quê? Porque eu tenho 3 filhos, eu tenho netos, eu tenho 2 cachorros, eu tenho uma tartaruga, eu tenho 2 gatos, né? Eu tenho amigos, eu tenho a minha mãe que é acamada e precisa de cuidados especiais, né? Que se alimenta por sonda, né? Usa cadeira de rodas. Então, eu tenho um tempo que eu pego meu celular, respondo a todo mundo e simplesmente coloco ele. Às vezes eu vou para a rua e eu não levo meu celular. Que isso, pastora? Eu não levo meu celular. As pessoas sabem exatamente para onde eu fui, sabem como me encontrar. Claro que se eu for para um lugar muito distante, ou se minha mãe estiver aqui em casa, eu levo o celular e minha família vai me ligar, não vai mandar mensagem. Mas por que isso, pastora? Porque na minha igreja, na igreja onde eu congrego, na igreja onde o Senhor me ensina, primeiro vem Deus acima de todas as coisas. Depois vem a minha família, depois vem a igreja. Então eu não posso deixar a minha família largada. O que eu tenho visto tem me assustado. Essa aula nasceu por quê? De excessos de pessoas falando na minha cabeça. Eu acompanhei traições que surgiram por causa de Facebook, traições que surgiram pelo WhatsApp,
né? Tem um varãozinho aí que adicionou a missionária aqui da minha igreja, pelo grupo. Acho isso antiético, homens ficarem olhando no grupo fotos de mulheres sozinhas, né? Aí não sabe nem ser casada, né? Aí adiciona e vem com um papo mole como quem não quer nada, né? E depois ainda vem me arrebentando dizendo que não aceita pastora para missionária. Eu falei, ele já tá errado, porque ele te adicionou no grupo. A gente não pega o número dos outros assim, é antiético. A gente tem que pedir, né? A gente tem que falar. Para isso ele tem um administrador lá do grupo, para que o administrador venha falar com quem ele adicionou, falar, olha, tem um varão aqui querendo te conhecer, e o administrador fala, ó, varão, ela é casada. Então, eu, no meu WhatsApp, eu e meu esposo, uma hora ou outra que eu boto só eu, ou ele bota só ele. Por quê? Porque as pessoas às vezes confundem, não sabem se está falando comigo ou com ele, porque, né, tá sempre nós dois, isso às vezes não é bom. Mas por quê? Devido a tantas pessoas estarem através de grupo, me adicionando e vindo com papo mole, me cantar, e mulheres também cantando ele, então nós fazemos esse coisa. Ou seja, algo que é bênção, são as pessoas que transformam em maldição, né? Então a palavra fala no Salmo 146:8, o Senhor abre os olhos aos cegos, amém? O que é rede social? É uma estrutura social composta por pessoas ou organizações conectada por um ou vários tipos de relações que partilham valores e objetivo comum. As redes sociais podem operar em diversos níveis, como, por exemplo, redes de relacionamento, como Facebook, Twitter, Instagram, Google, YouTube e por aí vai, né? Que eu não sou muito entendida nessas coisas todas, não. Tem as redes profissionais, né? Tem as redes comunitárias, tem as redes políticas, tem as redes militares, dentre outras. E permite analisar a forma como as organizações desenvolvem a sua atividade, como os indivíduos alcançam os seus objetivos ou medir o capital social, o valor que os indivíduos obtêm da rede social, né? Então, quais os benefícios da rede social? Se comunicar com pessoas, compra e venda de produtos, etc. Evangelizar, ganhar almas para Cristo. Olha só que bênção. A gente pode usar as redes sociais para ganhar alma para Cristo, né? Para evangelizar pessoas, se comunicar, vender produto, trabalhar. Então, isso é bênção. Internet, o Facebook, através da internet, WhatsApp, Instagram, bênção, bênção. Quando se torna maldição? Quando se torna rede de prostituição. Nós temos que entender que nós somos vistos 24 horas por Deus, mas também somos vistos 24 horas também pelo diabo. E engraçado que eu estava observando e estava conversando com meu marido que as pessoas morrem de medo do diabo. Eu não vejo ninguém agredindo um pai de santo, mãe de santo com palavras, porque morrem de medo de macumba. Mas o engraçado é que Deus é todo poderoso. De Deus as pessoas acho que não tem mais tanto temor nem tremor, porque agridem, né, os ungidos de Deus agridem com palavra, grita, xinga, sem nenhum temor. E tinha que ser o contrário, porque o diabo ele é um derrotado e Deus é todo poderoso. Então tinha que tomar cuidado com o ungido de Deus, com as coisas de Deus. Então, quando eu entro no Facebook e eu começo a me passar por solteira, né, para conhecer outras pessoas, sendo casada, então isso se torna maldição. Então, como a passagem que eu citei sobre Eliseu, havia veneno na panela. Gente, veneno é veneno, veneno mata, né? E o que ele fez? Ele botou farinha. Ou seja, nós precisamos aprender a lidar com as redes sociais. Nós precisamos aprender a usar ela com Deus. Amém? WhatsApp, você já sabe, essa aula é uma aula antiga, né? É uma aula que eu já dou desde 2016, que eu dou aula de curso de casais e família. Algumas pessoas não sabiam que é o WhatsApp, hoje praticamente todo mundo sabe, tá correndo muito rápido, né? O WhatsApp para mim foi show de bola. Eu tinha um telefone residencial que, trazendo para os dias de hoje, teve um dia que a conta veio quase R$600, que falando com membro, né? Membro me ligava a cobrar, né? Eu sou pobre, mas não podia dizer não. A pessoa me ligava, muita gente ligando a cobrar, a conta veio quase R$600, né? E a gente passou um sufoco. Meu marido
infelizmente não teve outro jeito, teve que bloquear para a conta cobrar, e eu pedi ele para desbloquear porque minha filha ficava na escola, né, e ela ligava a cobrar. Então, para mim, o WhatsApp é de Deus, porque eu consigo, com 10, 15, 20 reais que eu coloco no telefone, falar, né, com um monte de gente ao mesmo tempo. Ou seja, hoje nós não temos nem mais telefone residencial, só deixamos o celular carregado e usamos o celular. Amém? Facebook, gente, pelo Facebook eu encontrei parentes de outros estados que estão em outros lugares, entendeu? Eu vejo foto, então é uma coisa super legal. Falo com amigos que eu não vejo há anos, então o Facebook é super legal, porque o Facebook ele une pessoas, né? Agora os malefícios da rede social, né? Fotos com decote, seios de fora, nudez ou insinuação de nudez, saias curtas, homens sem camisa, né? Porque gostam de arrebentar. Eu já reparei, os varões estão arrebentando as mulheres, mas os varões estão andando sem camisa. Os varões estão andando aí de bermudinha curtinha, sem cueca, né? Então é complicado. A Bíblia é machista? A Bíblia é feminista? Não, Deus não é machista, Deus não é feminista, Deus é justo, né? Então, tá agora o Facebook, Instagram, as redes sociais veio, nada contra, que a pessoa não conhece Deus, mas um homem, uma mulher de Deus, tá postando foto de biquíni, sabendo que o marido de outras pessoas está ali comendo com os olhos, né? Até fazendo aquelas coisinhas, né? Com a foto. Tá normal? Não é normal, irmão. Não é. Eu tenho sentido muita falta de unção de Deus, unção mesmo de Deus. Talvez você pergunte qual o problema, irmã Márcia, em colocar. Irmãos, eu não aguento mais. Essa aula nasceu porque eu ouço muito. A quantidade de traição, de adultério que tem surgido pelas redes sociais, ou seja, tem gente colocando veneno na panela. Alguém colocou veneno na panela. Algo que é para ser bênção, né? Porque, pô, você consegue falar com a tua família, você consegue até ter um gasto menor, tem se tornado maldição. Irmão, o adultério entrou de uma tal maneira, não só no mundo sempre existiu, porque o mundo pertence a Satanás, mas dentro da igreja, né? Eu não vou dizer que eu sou ciumenta, eu vou dizer que eu sou cuidadosa, mas infelizmente, né, Deus é tão fiel que meu esposo, o celular dele quebrou, né? Então ficou só o meu. E algumas varoas de outras igrejas, para a glória de Deus, o povo que está congregando aqui a gente é tudo bênção, tudo bênção. Não estou dizendo que das outras igrejas não era bênção, mas tem coisa que acho que não precisa nem falar, né? Varoas jovens, irmão, o que elas fizeram? Foram para a praia, né? Usaram aquele negócio bem grande para ficar bem marcadão, abaixaram a blusa, tiraram foto assim. Então elas, a impressão que se dá é que estão nuas, e essa é a foto do WhatsApp delas, né? Fotos do Facebook e do WhatsApp, a menina de biquíni com um bumbumzinho empinado assim, mas o problema é que essas meninas são cristãs, ou pelo menos se dizem cristãs, né? Talvez não se está falando de roupa, mas de algo que está escrito na Bíblia e da qual a gente não pode rasgar. Eu estou cansada de ouvir esposas e maridos. Irmão, é incrível, é incrível. Eu ouvi muito, eu devo até confessar que, para a glória de Deus, ultimamente o povo não tem vindo falar não. Esposas reclamando, né? Um marido veio reclamar comigo que ele chegava na hora do almoço para almoçar e a esposa dele estava no celular, não tinha arrumado casa, nem tinha feito nada, né? Então ele fazia uma comida rápida para ele, ainda deixava lá para ela, só que isso estava aborrecendo ele. Ele falou: pô, irmã Márcia, eu trabalho o dia inteiro, nenhum botão na minha roupa ela bota, só fica no WhatsApp. Não precisa dizer que essa mulher conheceu alguém pelo WhatsApp e traiu seu esposo. E isso, caramba, veio acabar com ele, porque era um bom marido. Então ela perdeu um bom marido, né? Ele magoado, acabou conhecendo, porque o diabo, né, já
fica ao nosso derredor, buscando quem possa tragar. Nessa situação, o que ele fez? O que ele fez? O diabo arrumou uma pessoa, ele foi se consolar com a menina, né? E veio a largar a esposa. Hoje ela tá sozinha. Ela e o celular dela. Quer matar ela, tira o celular. O que tá acontecendo, gente? O que tá acontecendo? Eu vi pai falando, sai daqui com seus filhos, tô ocupado. Eu pensei, ocupado com o quê? Tá há horas no celular falando com um monte de gente. A vontade de falar, né? Às vezes eu sou ignorante por causa disso. Rapaz, desliga e sai, porque hoje teu filho tá aqui. Tu não sabe qual o tempo de vida. Vai que amanhã, né? Ou hoje à tarde, Deus fala, acabou, vou levar. Aí, né? Ficou tanto tempo no WhatsApp, vai chorar no caixão. Vai chorar no caixão. Pelo amor de Deus, a gente tem que ter tempo para brincar com nossos filhos, a gente tem que ter tempo para beijar, tem que abraçar, né? Tem que estar mais próximo da família. O WhatsApp não pode. Primeiro é Deus, Deus acima de todas as coisas. O cristão tá botando o WhatsApp acima de Deus. Depois de Deus acima de todas as coisas, vem a família. Pensou que era a igreja? Não, a igreja vem em terceira parte. Primeiro a família. Prioridade, Deus, depois família, depois igreja. Então um cristão, tem cristão que tá botando acima de Deus, tem cristão que tá botando até abaixo de Deus, mas acima da família, né? Passa muito tempo. O WhatsApp é benção. Eu sou contra tirar visto por último, visualizador, porque para mim isso tudo é mentira. Mas eu não fico o tempo todo no WhatsApp. Quer falar comigo? Liga. É importante? Liga. Se não for importante, manda mensagem, que eu vou parar e responder a todo mundo. O engraçado é que se bate muito na mulher, né? As varoas vão para a igreja, aí depois no Facebook estão de biquíni de praia, com seio de fora, perna de fora. Não veio nenhum problema nisso, não veio. Outro dia eu escutei uma pastora, porque olha como é que é as coisas. Não vou citar nomes por questão de ética, mas é uma pastora de igreja grande, né? Uma cantora gospel postou lá na praia uma foto de biquíni, disse que falou com o Espírito Santo e se ela estava lá de biquíni, não tinha nenhum problema postar. Fiquei quieta, não me meti, porque todo mundo tem uma coisa chamada livre-arbítrio. Mas uma pastora de igreja grande chegar e apoiar essa atitude, só que Deus é tão fiel que a pastora, a mesma pastora que falou que não tem problema pular carnaval, que foi lá, pulou carnaval, que subiu, né, o coronavírus se espalhando, subiu lá, que apoiou ela, falou que é porque o corpo dela não tá legal, porque senão ela ia postar também. A mesma pastora, ela ficou sozinha. Porque realmente depois a menina apareceu e pediu, disse que Deus veio falando com ela tremendamente. Porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo. O nosso corpo não é para prostituição. Mas só que também se bate muito nas mulheres e os homens também estão sem camisa. Homem sem camisa também está nu. Então o homem sem camisa não pode abrir a boca para falar nada, para pregar nada, tem que ficar quietinho também. Porque o homem sem camisa está nu. Que isso, pastora? Deixa de ser ridículo. Ridículo? Vou te falar o que eu escuto. Vou falar o que eu escuto. Algumas mulheres falam assim, pastora, quando aquele cara passou sem camisa, minha carne chega, gritou e tremeu. Aí eu te falo, o nome disso é devasso. Saiu até uma cerveja que o povo gosta, devassa, né? O nome disso é devasso. Mas o que a Bíblia diz sobre isso? Não erreis nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. E é o que alguns têm sido. Olha o que o apóstolo fala. E é o que alguns têm sido. Mas haveis sido lavados, mas haveis sido santificados, mas haveis sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma.
Os alimentos são para o estômago, e o estômago para os alimentos. Deus, porém, aniquilará tanto um como os outros. Mas o corpo não é para a fornicação, senão para o Senhor, e o Senhor para o corpo. Ora, Deus, que também ressuscitou o Senhor, nos ressuscitará a nós pelo seu poder. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei, pois, os membros de Cristo e os fareis membros de uma meretriz? Meretriz é prostituta, tá? Não, por certo. Ou não sabeis que o que se ajunta com meretriz faz-se um corpo com ela? Porque serão, disse, dois numa só carne? Mas o que ajunta com o Senhor é um mesmo espírito? Fugi da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que fornica peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmo, porque foste comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. 1 Coríntios capítulo 6, versículo 10 ao 20. O que significa devasso? Significado de devasso: diz-se da pessoa que é imoral, que é libertino, obsceno. Sinônimos de devasso: devasso é sinônimo de erótico, voluptuoso, sensual, salaz. Não estou conseguindo enxergar. Eu anotei aqui o dicionário. É dicionário, se eu for tirar do dicionário online, tá? Lascivo, concupiscente, carnal, libertino, libidinoso, devassado. Se bronzear é pecado? Claro que se bronzear não é pecado, irmão, pelo amor de Deus. Mas se eu me bronzeio para o meu esposo, se eu me bronzeio, se o marido se bronzeia para a esposa, se a esposa se bronzeia para o marido, não tem nenhum problema. Mas botar a marquinha para seduzir todos os homens, talvez você fale assim: ah, pastora, que isso? Você está falando com alguém que veio do mundo, veio da prostituição. Eu cresci no meio de louras, de olhos azuis, de olhos verdes, que paqueras na internet. Ficar conversando com alguém quando se é casado ou casada não edifica o casamento. A palavra de Deus nos fala de José fugindo da aparência do mal para conseguir chegar onde Deus queria colocar. O engraçado é que todo mundo quer um anel de governador, né? Todo mundo quer a exaltação de Deus. Todo mundo quer sair da zona de vergonha para sair da zona da humilhação e ir para a honra. Todo mundo quer dupla honra. Mas muitas vezes a nossa vergonha, a nossa humilhação não foi provocada, não é um propósito de Deus, foi algo que nós trouxemos para a nossa vida. Muitas vezes a vergonha para ter dupla honra, para ter exaltação, tem que ser um propósito de Deus na nossa vida, né? E não algo que nós trouxemos para a nossa vida. A quantidade de pessoas que já vieram, que às vezes me ligam, falando: olha, meu marido me traiu, arrumou uma mulher pelo Facebook, pelo WhatsApp, pelo Instagram. A quantidade de homens que também têm falado isso tá gritante, irmão. Tá muito grande. E como é que esse adultério chega? São mulheres que botam, a maioria se diz que são, bota lá até um versículo evangélico e depois posta a roupa de biquíni. Aí o cara tá lá casado, né? No Facebook começa um papo furado também. O que a palavra fala? Dá para fugir disso? Dá. José fugiu. Eu achei excelente a colocação do pastor Cláudio Duarte, né? Até de uma maneira brincalhona, que é muito legal que ele fala: a mulher de Potifar não era uma mulher feia, com todo respeito à forma também como ele falou, mas o cara tinha um autogoverno, posição social, dinheiro, e mulher sempre foi considerada um lixo na cultura, né? Nessa cultura, e há séculos atrás a mulher era nada, era um lixo. Então se pegava muito pela aparência. O homem é como se o homem fosse na feira e comprasse uma mulher. Então a mulher de Potifar, ela era linda,
José teve todas as oportunidades de sair com ela, mas José conhecia o propósito de Deus na vida dele. Então, se eu quero uma exaltação na minha vida, se eu quero dupla honra na minha vida, se eu quero realmente alcançar as promessas de Deus na minha vida, eu preciso fazer o que um rapaz, um jovem fez. Eu preciso fugir da aparência do mal. Eu preciso fugir daquilo que me tenta, porque isso aqui é carne. Isso aqui vai ser tentado todos os dias. Satanás fica ao nosso derredor buscando o que possa tragar, ou seja, trazendo situações para que nós venhamos a nos afastar. Quando é cair, sabe o que significa cair? Cair significa se afastar da presença de Deus, para que o diabo possa nos agredir nossa família, atacar nosso casamento, atacar toda a nossa estrutura. Ele precisa que nós venhamos a cair, ou seja, nos afastar do único que pode nos proteger. Então José chegou aonde Deus determinou na vida dele, porque ele fugiu da aparência do mal. Amém? Nós tivemos há alguns anos atrás um pastor. Primeira coisa, irmão, eu prego isso aqui direto. Carteirinha não leva ninguém para o céu. Carteirinha é uma coisa de papel, que se a casa pegar fogo, queima. Salvação, não. A salvação, ela só queima. A gente só perde, a gente só rasga se a gente se afastar de Deus. Amém? Enquanto não está se falando de ser santo, mas de todos os dias fugir, fazer igual Jó. Deus deu testemunho de Jó para Satanás. Viste, meu servo Jó, como é justo, reto e como se desvia do mal. Ou seja, em nenhum momento Deus fala que tirou o mal da frente de Jó. Não, Jó teve que se desviar do mal. Ou seja, o mal estava ali. E Jó teve que se desviar. Teve um pastor aqui alguns anos atrás que ele teve a cara de pau de virar para o João, né? E o João depois ficou fazendo piada, né? Que ele falou assim: João, eu tô na academia, mulher, pastor, né? Para esses homens que gostam de me atacar porque eu sou pastora. Veja, são coisas que eu ouço de muitos homens, tá? Pastor, né? Graças a Deus ele tá para lá e a gente tá para cá, porque é horrível lidar. A própria Bíblia fala que essa pessoa é escarnecedora, a pessoa que conhece a palavra, ensina a palavra e tem uma atitude dessa, então é escarnecedor. Esse é o escarnecedor. Então é para fugir. A palavra fala que é para sair de perto. Amém? Ele chegou e falou assim com a maior cara de pau: pô, João, eu tava na academia, a mulher com aquelas calças apertadinhas de lycra. Aí, né, olha como é que ele falou. As partes tudo desenhada, pá. Caraca, não dá, cara, tem que olhar, não tem como não olhar, eu sou homem. Aí tá o João olhando, né, doido pra falar, mas não falou. Aí eu já saí de perto, deixei pra eles lá começar a sair de perto. Aí depois o João falou: engraçado, se ele tá vendo que vai cair, se ele tá vendo, aliás, é uma coisa que tem que se observar. A queda, quando você ouvir falar que alguém caiu, não foi de repente, não. Quando você ouvir dizer que alguém caiu, não foi de repente, não. O processo de queda, ele é aos poucos, ou seja, esse pastor já está sofrendo um processo de queda, porque ele ainda está na academia, mesmo vendo que a carne dele está gritando, que os olhos estão gritando. E uma coisa que os homens não percebem é que quando eles fazem isso, um monte de gente, ele não viu que fez isso, mas as mulheres, as pessoas que estão observando viram, né? Aí a passagem fala assim: e ela lhe pegou pela sua roupa, dizendo: deita-te comigo. E ele deixou a sua roupa na mão dela e fugiu, saiu para fora. Está em Gênesis 38. Acho que é 38, irmão. Tô precisando do meu óculos, que não sei onde for parar. 38:12. Fala onde José foge, né? José não era homossexual, José gostava de mulher, a prova disso que ele casou, teve filhos, era um cara que sabia qual era os propósitos de Deus. Você não é todo mundo. José era diferente dos seus irmãos. Deus escolheu José porque José era diferente dos seus irmãos, né? Quando alguém começa a conversar conosco, o que nós devemos fazer? No geral, sai fora. A pessoa começou a conversar, você até conversa, mas quando você sentiu a conversa mole, sai fora.
né? Sai fora, não convém, é normal o homem começar a conversar, depois começa. E, irmão, eu tô boba, que outra coisa que eu tenho visto, alguns relacionamentos pela internet até deram certo, né? Mas eu tô boba como a pessoa cria um perfil, cria um personagem, né? E a outra se encanta por um personagem, não por algo real. Então os namoros online tá muito, então as decepções também estão muito, né? Em todo caso não é um caso, tem relacionamentos que deu certo, conheceram pela internet, tem. Também teve muita gente que foi estrupada, teve muita gente que sumiu, teve muita gente que agora tá com bandido, porque o cara com um preguiçoso que não trabalha, né? Então, não sei nem o que falar nesse assunto, né? Então, não quero nessa parte de não se meter. Mas se a pessoa é casada, irmão, pelo amor de Deus, cuidado com isso aí, irmão. Família é presente de Deus. Tem muita gente destruindo, tem muita gente perdendo a família. Se sou solteiro e comecei a namorar, posso colocar a foto da minha namorada? Irmão, vou falar um negócio. Algumas pessoas me marcam no Facebook, depois ainda vem, e eu marquei alguns amigos em comum também, e depois as pessoas vieram reclamar comigo. Por quê? A pessoa mal começou a namorar, botou a foto. Aí o namoro terminou, começou a namorar com outro, botou outra foto. Começou a namorar, botou outra foto, né? Então ficou uma multidão sabendo, pô, já namorou uma, segunda. Então eu acho que não convém, mas é só um conselho, né? Espera o namoro fluir, espera. Facebook, internet, gente, não é lugar. Brigou com o marido, aí vai lá, xinga, irmão, tanto palavrão, meu marido não vale nada. Não bota marido, não. Marido, namorado, não bota, não. Só faz aquelas frases que presta, tal, e todo mundo fica pensando, né? Então, rede social não é lugar para desabafo, irmão. Não é lugar para ficar falando, fulano me deve, fulano é caloteiro. Pelo amor de Deus, gente. Mentiras na rede social, né? Que é o perfil falso, né? Que a pessoa faz. A pessoa é solteira, é casada, aí a pessoa diz que é solteira, né? Tirar o visto por último, né? Eu já falei aqui que quando eu era membro, meu celular já tocava pra caramba, principalmente no meio da noite. E o meu esposo, a gente não entendia, eu pastoreava e não sabia, né? Depois que eu entendi o que eu estava fazendo, porque as pessoas me ligavam muito, mandavam mensagem, e eu ia falando com ela. Naquela época não era WhatsApp não, tinha que escrever as mensagens. E o meu esposo já reclamava que o celular ficava apitando. E eu falei, moço, as pessoas querem falar comigo. Ele, por que você não desliga? Né? Porque eu sou da opinião que madrugada, só se tiver muito desespero, madrugada é lugar de botar o joelho no chão e falar com Deus. Eu ganhei muitas vitórias, eu tenho muito testemunho para contar, mas eu passei foi a noite toda acordada, orando. Eu não ligava para as pessoas não, eu orava a noite toda, eu chorava a noite toda, eu clamava a noite toda. E Deus, a palavra fala, o choro pode durar uma noite, a alegria vem pela manhã. Pois é, às vezes não era na manhã que eu queria, mas a vitória vinha, e vinha depressa, porque eu tinha passado a noite toda clamando e não ligando para as pessoas, né? E os membros aqui da igreja riam, porque o João, sem muito entendimento, um dia ele pegou o celular, tacou na parede e fez assim, pronto, amor, pronto, agora vamos dormir, agora a gente pode dormir, né? E me abraçou para dormir. Então a igreja ri, por quê? Porque meu celular apitava a noite toda, e um dia ele simplesmente quebrou o celular para resolver o problema. Hoje o João é pastor, hoje o João entende que as pessoas precisam falar conosco, então hoje o João sabe que eu estava pastoreando e está pastoreando também. Mas eu não tiro o visto por último, eu não tiro o visualizador, eu paro e eu falo com todo mundo. Meu celular toca o dia inteiro. Às vezes eu tiro um pouco o som, porque senão vai me dando uma agonia. Quando eu vejo que está tocando muito, eu paro mais vezes durante o dia para falar com as pessoas. Por quê? Porque a minha família é prioridade. Eu não passo o dia inteiro, irmão. Não adianta. Eu sempre falei isso com Deus. Minha mãe, ela usa cadeira de roda, ela se alimenta de sonda.
A minha mãe precisa de muita atenção, então eu não vou de maneira nenhuma. Hoje mesmo eu passei por uma menina que ela só passa assim, andando assim, com o celular. Ela empurra o carrinho do bebê assim, com o celular, aí para no meio da rua, fica assim. Ou seja, não dá atenção nenhuma ao bebê que está com ela. Sites pornográficos. O que é pornografia? Alguém já disse que é mais fácil reconhecer a pornografia do que defini-la. De forma geral, podemos dizer que pornografia é a representação da nudez e do comportamento sexual humano com o objetivo de produzir excitamento sexual. Esta representação é feita através de imagens animadas, filmes, vídeos, computador, fotografias, desenho, textos escritos ou falados. A pornografia explora o sexo, tratando os seres humanos como coisas e, em particular, as mulheres como objetos sexuais. Essa é uma das aulas em que eu mais apanho. Por quê? Porque as pessoas, elas querem receber a bênção de Deus, mas elas não querem obedecer a Deus. Esse texto que eu acabei de ler é um texto, essa parte aqui onde fala o que é pornografia, é um texto que eu copiei da internet. Não foi uma coisa tirada da Bíblia. Uma pessoa que talvez não seja nem cristã está definindo para você que pornografia é nudez, que pornografia é sensualidade, que a ideia da pornografia é fazer com que o indivíduo que está nos vendo venha se sentir excitado, né? A palavra pornografia vem do grego e significa literalmente escrever sobre prostituta. Isso que significa pornografia. Com o tempo passou a referir-se a qualquer material escrito ou gráfico de conteúdo sexual, o que produz. O termo é usado hoje de forma negativa. A indústria pornográfica que produz filmes, revista, vídeos, sites na internet, prefere usar outros termos como material adulto. Esta maneira é um eufemismo que visa retirar desse sórdido comércio a penha negativa que ele possui. Foi da Igreja Presbiteriana da Filadélfia. É um texto copiado da igreja, né? Então eu sei que agora, irmãos, uma coisa que eu acho interessante, que eu aprendi quando eu era jovem, eu cresci no meio de louras, morenas, estava falando isso, parei, que o que elas faziam, né? Elas botam o sutiã, puxa para cá, suspende, bota o biquíni lá para dentro e iam para as praias de Copacabana procurar coroa, rico, né? Hoje em dia isso é feito pela internet, né? Hoje em dia isso é feito, ou seja, é uma coisa que é bênção, pornografia vicia. A igreja está sofrendo com pessoas que estão viciadas em pornografia. Por quê? É igual um cigarrinho de maconha, começa devagar e agora não consegue mais sair. Amém? Vicia. Em Hebreus está: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula, porém os que se dão à prostituição e ao adultério, Deus os julgará. Está em Hebreus 13:4. Em Mateus 5:28 tá: eu, porém, vos digo que qualquer que atentar numa mulher para cobiçar, já em seu coração cometeu adultério com ela. Isso eu tô falando de ficar visualizando na internet, no WhatsApp, no Instagram, mulheres seminuas, homens seminus, amém? Peguei meu cônjuge conversando com outra pessoa, o que faço? Cada caso é um caso, né, irmão? Mas até que Deus fale alguma coisa, não tem um caso, né? Quando alguém quer destruir um casamento, nós não devemos ajudá-la, amém? Amantes são pessoas cheias de demônio, que veio lá no Jardim do Éden. Já no Jardim do Éden, Satanás entrou numa serpente. Então, Satanás agora entra em mulheres, em homens, né, que vem para destruir o casamento sem dó nem piedade, porque Satanás não tem dó nem piedade. Então, ele usa hoje pessoas, ele tá mais legal, ele tá mais atualizado, porque antigamente ele usava serpente. Agora ele entra dentro de pessoas para destruir casamentos, amém? Para destruir famílias.
Então a gente não vai ajudar a amante a destruir o nosso casamento, amém? A gente não vai ajudar, a gente vai orar, vai jejuar, a gente vai ter sabedoria. No Salmo 127:1 tá: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Provérbio 14:1 tá: toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derruba com as próprias mãos. Sendo que na cultura de Israel, amém, a mulher era ainda tá, né, um pouco, não tô sendo feminista, gente, mas pelo amor de Deus, a mulher é um ser desprezível, né? Então Salomão falou com a mulher, um homem, só Salomão, olha, Deus deu sabedoria a Salomão, mas ele não usou a sabedoria de Deus até o final. Ele se envolveu com mulheres que adoravam a Baal. Ou seja, o mesmo conselho que ele deu para as mulheres, ele pensou assim, é só para as mulheres, né? Eu sou homem, não preciso viver isso. Como é que foi isso? Porque ele veio se envolver com mulheres que adoravam a Baal, a outros deuses, que acabaram envolvendo o seu coração, e ele veio a se prostituir, a adorar outros deuses, ou seja, ele veio se afastar de Deus. Então, levando para os dias de hoje, é toda pessoa sábia, edifica a sua casa, cuida da sua casa, vigia, irmão, porque Satanás está querendo usar alguém, Satanás não pode ficar usando as pessoas da própria casa, né? Chega a ser cômico, ele dá gargalhada quando ele usa a esposa, ou o marido, ou um filho para destruir a família. Coisas que não devem ser feitas: não mande seu marido ou esposa embora, porque pegou ele conversando com alguém no WhatsApp, no Facebook, não mande embora, amém? Não quebre as suas coisas, é isso que Satanás quer, né? Porque no geral, quando vê lá mensagem no WhatsApp, no Facebook, a mulher vai lá, quebra as coisas todas. É isso que a amante quer, é isso que Satanás quer, amém? Ou o marido também pega o carro, né? Então não faça isso, não quebre as coisas que você está lutando para comprar, amém? Pegou uma ligação ou mensagem direcionada ao seu cônjuge, não se encha da autoridade de Deus, ou a seguinte resposta, com alta voz, claro: tá, isso aqui foi um conselho que eu dei, porque uma varoa, né, ela não tem o hábito, Satanás ele é muito sujo, quando ele quer para destruir, né, o marido dela estava conversando, né, com a gerente dele do trabalho lá. Eu posso dar o testemunho, né? Eu sempre ensino na igreja, se der para edificar vidas, você conta, mas não dá nomes nem endereço, amém? Levando em consideração que eu conheço mais de 3.000 pessoas, é até pecado tentar descobrir quem foi, irmão, pelo amor de Deus, você pega só para edificar, né? Se não for a sua vida, a vida de outra pessoa, ajudar aí, porque tudo que a gente aprende serve para ajudar outras pessoas. Ela não tem o hábito de mexer no celular dele, mas justamente ele estava, a gerente dele estava paquerando ele direto, né? E um dia ele dormiu e o celular começou a tocar de mensagem. Ela pegou o celular e ela viu as mensagens da mulher paquerando o marido dela, chamando para sair, que não sei o que, né? E ela simplesmente quebrou a casa toda, né? Tal. Quando o que ela deveria ter feito? Primeiro, ela não prestou atenção na mensagem. Pelo que a gente entendeu aqui, que uma pessoa calma, a melhor coisa que tem, a mulher estava falando: você tem certeza? Você não quer sair comigo mesmo? Ou seja, o cara estava dizendo não. E era gerente do trabalho dele, ou seja, quebrou as coisas à toa. Ele estava dizendo não. E qual era dela? Pegar o celular e se encher de autoridade e falar: eu te repreendo, pombagira, em nome de Jesus, sai! Essa é a atitude correta. Pombagira, em nome de Jesus, aqui quem tá falando é uma serva do Senhor, eu te repreendo em nome de Jesus, pega toda a tua tralha, pega a tua obra de feitiçaria e sai da vida do meu marido, sai da vida da minha casa. A pessoa que tá do outro lado vai ver que ela tá com demônio e vai meter o pé. Porque parece que não, irmão, parece que não, mas tem demônio usando do lado de lá, amém? Mensagem de WhatsApp, mensagem de Facebook, é bom quando é pelo WhatsApp, que vai já com aquela voz de autoridade. Apesar que a autoridade não precisa gritar não, irmão, mas tem, às vezes o diabo é meio surdo, né? O diabo é meio surdinho, é bom dar uns gritos. Deus não é surdo não, mas o diabo é. Por isso que não é bom dar uns gritos no ouvido dele. Outro problema que existe nas redes sociais é o excesso de exposição pública. Já falei sobre isso, né? Todas as brigas, né? Pelo amor de Deus, brigou, bota lá, né?
tudo, meu Deus, se brigar, só vê aquela coisa. E detalhe, a falta de respeito, né? Eu votei no Bolsonaro, eu votei não sei quem, aí vai lá, pá, não respeita, não tem ética, não tem educação. Engraçado que eu ouvi de um macumbeiro, que ele falou, os crentes é tudo mal educado, os crentes ficam lá xingando nas redes sociais. Eu falei, tem razão, só que eu só tenho uma coisa para te dizer. Naquele grande dia, Deus vai cobrar, porque a palavra fala que de toda palavra que sair da nossa boca, nós vamos dar conta, né? E minha irmã, mas está escrito, mas tu pensou, e quando tu pensou e escreveu, foi dita, a palavra não é dita só com o som da voz, né? Então o mudo não falaria, o mudo fala escrevendo, o mudo fala por sinais, então a palavra está sendo lançada. Toda palavra que sair da nossa boca nós vamos dar conta. Então alguém posta alguma coisa, eu não concordo, vou lá, xingo, critico, boto tanta besteira, aí depois eu vou para a igreja. Vamos adorar a Deus. Vamos adorar a Deus. Não é assim não, irmão. A maior adoração a Deus não é nem quando eu estou louvando, são as minhas atitudes quando eu estou fora da igreja, é o meu comportamento quando eu estou fora da igreja. Amém? Em Tiago 1:29, Tiago 1:19 e 20 fala assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar, porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Amém? Hoje em dia as crianças estão largadas, também já falei sobre isso, né? Enquanto os pais estão online com outras pessoas. Educa seus filhos, porque se nós não educarmos nossos filhos, o mundo educa. Amém? As pessoas estão muito tempo no celular, estão muito tempo na internet e pouco tempo de conversa, né? Uma coisa que eu prezo, né, no pai dos meus filhos é que ele chegava cansado do trabalho. A Diana, com 3 anos, ela vinha empurrando uma mesinha, que a Diana, com 2 anos e pouco, menino gênio, montava quebra-cabeça. Ela, com 2 anos e pouco, ela ganhava quebra-cabeça de 25, 30, e depois foi passando para 50, 120 peças, porque ela via você montar, e ela montava depois sozinha. Então, ela via o pai, e ela vinha empurrando a mesinha. Então, vamos falar das qualidades também, amém? Vinha empurrando. E ele falava assim, papai vai tomar banho. Ele tomava banho, ele sentava e ele brincava com a filha dele lá de quebra-cabeça. Então, hoje, as pessoas chegam, tomam banho e botam o filho para lá e vai direto pro celular. Irmão, pelo amor de Deus, pelo amor de Deus, a gente não sabe o dia e a hora que Jesus vai levar os nossos filhos. Toda vez que alguém nasce, já tem o dia e a hora, já um tempo determinado de vida. Quando nós nascemos, Deus já sabe a hora que vamos morrer. E nem todo mundo vai morrer com 80 anos. Tem gente que perdeu o filho com 5, 4 anos, tá chorando pra caramba no enterro. Aí pergunta, jogou bola com ele? Não. Jogou peteca com ele? Não. Ele nem sabe o que é peteca. Pulou corda com ele? Não. Brincou com ele? Viu um filme com ele? Comeu uma pipoca com ele? Gente, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, eu conversei com o pai, sabe que o cara de pau do pai falou? Eu saio com a minha filha, eu levo ela para comer hambúrguer. Uma vez no mês leva a garota para comer hambúrguer e acha que isso é passeio, que acha que isso é estar, pelo amor de Deus, é todo dia, toda hora, é bom dia de manhã, bom dia de tarde, bom dia à noite. Pais separados, isso não é desculpa para não estar presente na vida dos seus filhos. Aí a rede social se torna bênção. Curte as fotos do teu filho, acompanha, vê, porque a rede social também está cheia de pedofilia. Não coloque foto dos teus filhos de sunga, de calcinha, pelo amor de Deus. Eu lido com adultos que eu estou tratando junto com Deus, junto com a palavra de Deus, em oração, em jejum, falando de Deus, porque Deus salva. Eu não salvo, mas Deus salva. Eu não curo, mas Deus cura. Que sofreram pedofilia. E nessa época de internet está muito fácil o pedófilo ter acesso aos nossos filhos. Ensine que tem perfil falso, que tem perfil fake, que tem adultos que se passam por criança. Vigie, monitore, veja as conversas, irmão. Porque, caraca, mesmo a gente fazendo tudo isso, porque a palavra de Deus fala para vigiar e orar, mesmo às vezes vigiando, entendeu? Ainda acontece alguma coisa, então vamos investir mais tempo nas nossas crianças. Amém?
Em Eclesiastes 3 está: há um tempo determinado para todas as coisas. Seus filhos, seu cônjuge, sua família vem antes, bem antes das redes sociais. Amém? Não fica chateado com a minha aula, não. Algumas aulas do curso de casais e da família, algumas pessoas quiseram me bater, mas a minha ideia é, junto com Deus, poder resgatar, poder alertar, porque Deus falou: o meu povo perece. Perece significa sofre por falta de conhecimento. Então vamos obter conhecimento, vamos deixar um pouquinho, né? Vamos colocar a nossa família acima das redes sociais. Amém? Paz do Senhor.